Na vida, o que realmente importa é como se terminam as coisas. Não importa como começou, como deu continuidade, desde que você encerre e encerre bem, aí sim você conseguiu entrar num novo nível de maturidade. Tudo bem com vocês? Chegando mais um episódio do Universo KG, esse nosso espaço com conteúdo que inspira e transforma. E talvez você esteja estranhando, por que é que eu já comecei desse jeito? O que que vem por aí? O que que está terminando, né? Calma, gente. Sim, nós estamos encerrando um ciclo, mas tem a boa notícia. Para começarmos outro. E é por isso que eu já comecei dizendo, encerre e encerre bem. E para encerrar muito bem esse ciclo, quero agradecer você que vem me acompanhando nesses últimos meses, 12 episódios, através da TV Capital. Sim, você que me acompanhou nos últimos meses por lá, o meu muito obrigada, a minha gratidão, porque essa parceria, ela não só me impulsionou, mas me ativou no meu chamado como uma voz profética na minha geração e na minha nação. E por isso, eu encerro esse ciclo dando toda a honra a quem tem honra. O meu muito obrigada também a toda a diretoria da TV que me abriu as portas, que me deu essa oportunidade depois de 10 anos de poder ouvir a voz de Deus e também obedecê-la e retornar às telas. Algo que, como eu já disse para vocês, eu sequer poderia imaginar. E agora, então, a gente encerra essa fase a partir de agora aqui no nosso canal e também nas redes sociais do meu ecossistema KG Comunicação. Você vai acompanhar os nossos temas, as nossas discussões, as entrevistas, tudo que envolve esse universo tão complexo, mas também tão maravilhoso que é o universo feminino, especialmente das mulheres 30 e 40 a mais. Ao longo desses últimos meses, só fazendo uma retrospectiva, falamos de temas tão importantes e tão impactantes para a vida da mulher: maternidade, liderança, empreendedorismo, tempo, a importância do tempo, a influência com propósito, gente, comunicação entre as gerações, a necessidade de investirmos nas nossas relações, a saúde relacional, uau! E eu quero de novo encerrar essa etapa te agradecendo. Todo o conteúdo também está aqui no meu canal no YouTube. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e tem muito aí para você maratonar. E já que o tema é fechamento de ciclos, eu quero trazer como tema central hoje do nosso debate, do nosso papo aqui no meu sofá, algo que muitas vezes impede a gente justamente de encerrar bem as circunstâncias, os relacionamentos, contratos, alianças. O que será que é? Pega essa. A imaturidade emocional. Esse é o tema do episódio de hoje do programa Universo KG. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, imaturidade. Quando a gente fala sobre as emoções, seja maturidade e imaturidade, isso não é frescura não, tá? Isso não é papo coaching. Muito pelo contrário. É quando as nossas respostas emocionais não estão no mesmo nível das nossas responsabilidades, da nossa idade e até do tamanho do nosso chamado. Olha que forte isso. Daniel Goleman, que é uma referência em inteligência emocional, já trouxe ele aqui em outros episódios, afirma que 80% do sucesso na vida de qualquer pessoa vem justamente das habilidades emocionais. Ou seja, quando as emoções estão paralisadas, estão travadas, não avançam, esquece. Todo o potencial de uma pessoa vai travar junto. Já uma das minhas pesquisadoras e autoras favoritas nessa área da vulnerabilidade, da coragem, a Brené Brown, diz que a imaturidade emocional é alimentada pela nossa incapacidade de encarar verdades difíceis, sabe sobre quem? Nós mesmos. É mais confortável culpar o outro do que admitir que precisamos de uma mudança. Quem nunca? Já perceberam que o papo hoje é de confronto, né? Então vamos lá. E aí agora eu quero trazer para a vida real, tá? Como quem já viveu nesse lugar e muitas vezes ainda precisa voltar em lugares para sim ser uma mulher posicionada e uma mulher sim muito mais madura emocionalmente. Vamos lá? Como que a imaturidade afeta a vida das pessoas? Primeiro, você entra em ciclos de sabotagem. Lembra que falamos sobre a autossabotagem? Pois é, tá aqui nessa linha. Porque decide pelo impulso e não pela clareza. Vê cada mudança como uma ameaça e não como uma oportunidade. Olha o caso, por exemplo, do meu retorno para a televisão. Hoje eu virei uma referência como voz profética. Mas porque eu quis? Não. Porque em obediência ao Senhor, eu decidi me estabelecer no centro da vontade de Deus e simplesmente obedecer. E vi sim
essa oportunidade de ocupar espaços que antes estavam vazios. A pessoa depende da aprovação para agir e se paralisa quando não a recebe, ou seja, se torna uma pessoa insegura, sempre dependendo do outro. E pasmem, na maioria das vezes isso acaba se tornando uma estratégia, sabe para quê? Para se isentar, porque se não der certo, não fui eu que tomei a iniciativa e tá tudo bem. Olha o que a imaturidade faz nas nossas vidas. E aí, não é só a gente que leva não, porque isso vai reverberar no outro, nas nossas rodas, nas nossas relações. Como que ela afeta quem está perto de você? Gera instabilidade, porque as pessoas não sabem qual reação esperar. O tempo todo muda, é o ânimo dobre, que o apóstolo Tiago fala lá no livro de Tiago, o homem que a cada momento está de uma forma, a quem o apóstolo Tiago se refere lá no seu livro, porque é aquela pessoa que cada hora está de um jeito, vive em desequilíbrio nas suas emoções. Cria desgaste nos vínculos, já que a relação vai virar sempre um campo de defesa e de ataque. Está sempre armado. E aí, gente, cereja do bolo, a pessoa imatura emocionalmente, ela faz com que os outros carreguem pesos que não são delas, que são da própria pessoa, porque ela não assume a parte que lhe cabe. Tá vendo? Tá sempre se escondendo atrás do outro. Não é fácil conviver com pessoas imaturas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Isso tudo que eu tô dizendo aqui é para ser vulnerável, é tapa na cara mesmo, como eu mesma tô fazendo comigo. Não é para você lembrar de alguém e mandar para alguém, não. Eu quero saber se o seu checklist está batendo aí. É para você olhar para você mesma e se perguntar: será que eu não estou precisando dar uma despertada? Será que alguns desses tópicos que a Carol se refere, eu mesma não estou proporcionando e ao invés de buscar me acolher e buscar ajuda para sair desse lugar, eu só não estou apontando o dedo para as outras pessoas? Então, entra nesse lugar. Nas minhas imersões e mentorias, eu sim abordo isso. Por quê? Porque a pessoa que se conhece e faz o que eu chamo lá de autopercepção, ela vai ter muito mais confiança, até mesmo na hora de descobrir a sua mensagem. Ela não vai mais se esconder. É o processo de você sim se tornar protagonista da sua história. Por quê? Para ficar bem fixo na sua cabecinha. Muitas vezes o conflito não é sobre o outro, mas é sobre nós mesmos. Agora talvez você esteja se perguntando: uau, realmente eu dei check em todas as alternativas anteriores. Meu Deus, tem saída para mim? Tenha boa notícia, minha amiga, e eu estou aqui para comprovar. Sim, nada diante da palavra de Deus que não possa ser mudado. Principalmente quando nós lembramos quem nos criou. Nós lembramos que nós temos sim uma imagem e semelhança a ser seguida. Então, já eu volto nesse tema para mostrar para vocês como é que eu entrei nesse processo e tenho ajudado mulheres a fazerem a mesma coisa. Porque agora, aquele momento que eu amo e sei que vocês também, que é a nossa pausa, o momento Café e Ele, onde eu sempre trago a minha parceira, a Biscoitê, com seus produtos deliciosos, charmosos, cheios de inovação, criatividade, e eu sempre gosto de falar colecionáveis, gente, porque as embalagens da Biscoitê sempre me deixam de queixo caído. Sem falar o sabor, né? E ó, deixa eu contar uma coisa. Lembra da nossa cesta? Pois é, hoje, sábado, 16 de agosto, eu vou fazer a entrega da cesta na Biscoitê do Shopping Estação. Sim, a ganhadora vai estar lá comigo tomando um cafezinho, vai levar umas amigas também. E já quero aproveitar para te convidar para estar lá com a gente também, porque vamos promover o lançamento do livro Segredos da Minha Cozinha, da minha amiga e irmã Jaqueline Goulart. A Jaque é uma administradora rural, minha amigona e uma apaixonada pela culinária, pela gastronomia. Então, desde criança, cresceu nesse ambiente aí, e esse ano ela decidiu tirar do papel esse sonho e chegou então às nossas mãos agora. Eu fui no lançamento em Primavera do Leste, teve também em Rondonópolis e agora Cuiabá recebe o livro Segredos da Minha Cozinha a partir das 14 horas na Biscoitê do Shopping Estação. Eu vou estar lá te esperando e entregando também a cesta Biscoitê para a nossa ganhadora. Passando lá, hashtag Momento Café e Ele, Momento Biscoitê, me marca, posta, vai tomar aquele chazinho delicioso. Eu até trouxe para vocês hoje a dica do kit, do chá experiência, que tem os biscoitos, tem o chá, que é uma delícia. Então, vá até a Biscoitê, toma seu chá e já sai de lá com seus mimos. Como eu prometi, agora a gente vai para o contraponto.
E aí, quando saber se você já se tornou uma mulher madura emocionalmente? Ou como chegar até lá? Papel e caneta na mão? Vamos lá para mais uma fase do nosso confronto, gente, porque essa palavra mexe muito comigo. Maturidade é quando você consegue agir com coragem e clareza, mesmo que a decisão seja difícil. É quando as emoções não dominam o seu chamado, mas servem ao seu propósito. Lembra que eu falei aqui sobre as conversas difíceis, como torná-las conversas curativas? É parte desse processo também, de uma mulher madura emocionalmente, que toma decisões, que sai de cima do muro. Porque muitas vezes as pessoas esperam, sentam em cima na tomada de decisões, sob a alegação de que não, é porque eu penso muito, eu espero a confirmação de Deus. Será que você não está se auto-sabotando, procrastinando? Dá uma assistida no programa passado para ver se não vai falar com você. Então tem muita diferença entre você se esconder e ser uma mulher imatura e você realmente estar esperando o tempo de Deus. A mulher madura, eu vou trazer para vocês, ela tem autoconsciência. Ela identifica suas emoções antes que elas transbordem, antes que elas saiam para fora. Lembra? Autopercepção, respirar fundo e entender qual é o momento que eu estou vivendo agora, por que eu estou pensando o que eu estou pensando, por que eu estou agindo como eu estou agindo. Como alcançar esse processo? Vamos lá, que dá certo para mim, tá? Pratique momentos de pausa antes de responder e registre os seus gatilhos emocionais. Eu tenho dito muito isso. Em que momento acontece? Quais são os momentos de explosão? Com quais pessoas? Em quais ambientes isso tem acontecido? Faz o mapeamento, faz o diagnóstico. Ela tem autocontrole. Você escolhe a resposta e não reage no impulso. Como chegar nesse ponto? Treine a sua respiração consciente. Eu uso muito isso nas técnicas de oratória também. Use perguntas como: isso vai importar daqui a um ano? Às vezes, da semana que vem, será que isso vai ter importância mesmo? Vale a pena eu entrar nessa batalha? Sabe, a mulher madura, ela passa a escolher com muito mais sabedoria e discernimento quais guerras, quais batalhas ela deve ou não entrar. Resiliência, se ouve falar tanto dela, mas o negocinho difícil de alcançar, viu? Você mantém o foco mesmo em meio à pressão. Como chegar lá? Reforçando a sua rede de apoio e relembrando diariamente quais são os seus porquês. Rede de apoio, nós falamos aqui do Doces Mulheres. Tenha amigas que não vão ficar só lambendo as suas feridas, mas amigas que vão te confrontar e te trazer para um lugar de: amiga, para que tá feio. Amigas que realmente te reposicionam. Amigas que te lembram do seu chamado. Porque muitas vezes você vai descer em níveis que não são para você. E essa amiga sábia, madura, uma mulher posicionada, você precisa ser ela, mas também caminhar com ela. Essa aqui é uma chave poderosíssima. Humildade para aprender. Eu tenho um lema, que existe até um livro sobre isso, eu quero deixar indicado para vocês, que é o Lifelong Learning, que é um movimento de aprendizagem contínua. Hoje, as pessoas que não abrem a mente para o aprendizado contínuo, elas estão fadadas a sumirem do mapa. E isso é nas relações pessoais, profissionais, em tudo. Porque a vida é um aprendizado. Ou vocês acham que enquanto eu estou preparando aqui a palavra para trazer para vocês, eu não estou aprendendo? Nada disso vem da noite para o dia. Isso exige tempo, dedicação, pesquisa, investimento financeiro em cursos, em pós-graduações e tantos outros cafés, por exemplo, também, mesas, tempo de mesa, o meu tempo, eu dedico o meu tempo também. Isso é investir em você, em conhecimento. E aí, por quê? Porque eu quero ser uma mulher que estou aprendendo continuamente com as pessoas. Como alcançar? Fazendo tudo isso e mais. Tendo, aí segura, tendo maturidade para ouvir feedbacks e praticar a escuta ativa. Não adianta você dizer que é uma pessoa aberta a feedback, mas ao primeiro confronto você se fecha ou você espinha, né? O porco espinho. Toma cuidado. Se você decidiu pelo feedback, então ouça com atenção. Anote. Você pode até não concordar naquele primeiro momento, mas absorva o que é bom e deixa com que o Espírito Santo fale através do seu espírito. Agora, não vai buscar feedback de qualquer pessoa também, né? Você tem, como eu disse, você tem que saber quais são as pessoas certas. Por isso que eu digo, tenha mentores, mentoras, pessoas com as quais você confia. Eu tenho mentores na área de finanças, na área de relacionamento, na área com filhos. Tem pessoas que ocupam esse espaço na minha vida em todas as áreas. Isso é necessário para a gente crescer e para a gente amadurecer como pessoa, como ser humano.
E aí, para fechar, uma entrega confiante. Você passa a entender que não controla tudo. E aí, aprende a quê? A se render a Deus. É o famoso sai de cena. Você sai de cena. Você entrega para o Senhor. Você diz o seguinte: Senhor, ok, até aqui foi pela força do meu braço, mas a partir daqui, que é exatamente essa nova estação que eu estou vivendo, já era Ele, mas agora mais profundo, e eu quero te fazer esse convite, mais profundidade em Deus. Até aqui o Senhor me ajudou, mas eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Então, como alcançar? Orando sobre cada decisão importante antes de você agir. Ter essa plena confiança de que não adianta você ouvir Deus se você não consegue ainda obedecer Deus. Tenho falado disso insistentemente, até quero te convidar para também ouvir lá o nosso podcast, o Café e Ele, no Spotify e na Apple Podcast, porque lá eu também falo muito sobre isso, sobre como que a gente deve fazer esses mapeamentos para a gente sair do lugar, para a gente romper. Acelera, acelera, acelera. Esses dias, durante um encontro, eu até falei na mesa. A sogra de Pedro, qual é o diferencial da sogra de Pedro? Aquela mulher, ela foi curada, levantou e foi servir Jesus. É uma frase, é papuf. Agora, quantas de nós, e eu digo porque eu também já vivi isso, tá? Quantas de nós somos curadas por Jesus, somos tratadas por Jesus, temos pessoas que nos estendem a mão, saímos daquele buraco, daquele reme-reme, mas continuamos ali naquele campo minado, naquele lamaçal. Por quê? Porque não tomamos a iniciativa de servir ao Rei. Então, a partir do momento que você é uma mulher curada, vá servir. Mas, Carol, como que eu sei se eu estou curada ou não estou curada? Vai, você foi comissionada e no processo ele vai fazer o que precisa ser feito em você e através de você. O importante é que você tenha essa palavra cravada no seu coração. Nós nunca estaremos completamente prontas, porque pronto é só Ele. E a nossa caminhada é até a eternidade, se alinhando, se ajustando junto ao caráter de Cristo. Sabe em quem eu vejo isso com muita clareza e me inspira muito? É claro, na nossa Rainha Esther. Assim como eu comecei esse ciclo, eu quero encerrá-lo e já iniciar um novo ciclo do Universo KG, falando dessa rainha que pauta minha vida há tantos anos. E só para ficar bem claro, muitas vezes, gente, as pessoas elas confundem personagens bíblicos com idolatria, e não é sobre isso. Para mim, Esther é a representação da Igreja de Cristo, a Igreja posicionada. Então, quando eu falo aqui, e a jornada, né, geração de Esther, a primeira, agora a segunda, mulheres posicionadas, mudam a história e constroem legado com propósito, não é só sobre a pessoa, o ser humano que existiu ali naquela época. É também sobre um posicionamento nosso enquanto Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, ela está aí sim, para salvar, para cuidar, para apacentar, para entrar na brecha, porque ela é a noiva escolhida pelo nosso Senhor. E aí, no momento em que Rainha Esther se posiciona, está no palácio, o que acontece? Ela poderia ter protegido só a si mesma, quando ela soube do plano maligno para dizimar o seu povo, o povo judeu. Mas aí, o que ela fez? Ela foi diante do rei para revelar esse plano contra o seu povo. Acompanha comigo, lá em Esther 7, nos versículos 3 e 4, diz assim: a própria rainha diz: se achei favor diante de ti, ó rei, e se bem parecer ao rei, seja-me dada a minha vida como meu pedido e a vida do meu povo como o meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Ela falou a verdade, mesmo correndo o risco de ser morta, enxotada, alguma coisa ruim poderia acontecer com Esther naquele momento. Mas ela usou a sua posição, a autoridade que havia sido lhe dada, não em benefício próprio. Ela usou para salvar as vidas. E eu quero deixar essa palavra para você. Quem sabe foi para esse tempo que você foi colocada nesse lugar. Quantas vezes você que já me acompanha há mais tempo tem ouvido isso? Porque o Senhor me impele todos os dias da minha vida com essa palavra. Muitas vezes queremos desistir, muitas vezes queremos parar. E eu sempre falo o seguinte: a gente não tropeça na montanha, a gente tropeça no pedregulho. Então talvez as pedrinhas que estão no seu caminho, elas estão te impedindo de romper porque você tem dado muito mais atenção para elas, para as circunstâncias, do que para Ele que já te comissionou. Então hoje eu quero te ativar nesse lugar. Vá,
vá. Se o Senhor colocou um projeto no seu coração, vá. Se cerque das pessoas, busque, use seu network, use relacionamento, procure as pessoas que podem te aproximar do seu chamado, do seu propósito e vá. Hoje, por exemplo, eu estou envolvida em alguns grandes projetos em nível nacional. Só que o tempo todo eu falo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Aquilo que não for seu para a minha vida, tira, primeiro do meu coração. Porque eu saberei que não era mais tempo do Senhor. Porque às vezes é sim de Deus para a nossa vida. Mas foi encerrado, encerrou uma estação e está tudo bem. Às vezes não é. A gente vai por teimosia. Às vezes, coisas lá do passado que você ainda fica presa. E o Senhor já disse, deixa, deixa. Então, te desafio. Faça uma lista aí, por que não fazer uma listinha, né? Você sabe que eu sempre vou te incentivar a escrever. Faz um checklist daquilo que você está aí envolvida. E, nossa, está tomando meu tempo e está me envolvendo. Então, desgastada, está exausta. Gente, a pior coisa que tem é você colocar foco na coisa errada. Já parou para pensar nisso? Despender tempo naquilo que nem é para você. Então, pensa nisso. E aí, Deus não dá autoridade para quem quer controlar tudo. Por isso, solta. Mas Ele quer sempre que a gente se renda. Então, para fechar essa palavra, você pode ter dons, talentos, pode ter discernimento de ambientes. Sabe a mulher termostato? Pois é, que chega e já mede todo o ambiente, muda a temperatura e muda tudo, e muda a atmosfera. Você pode ser tudo isso. Mas, se você não estiver caminhando no centro da vontade de Deus, a sua autoridade vai ser limitada. E aqui é onde a verdadeira liderança começa, quando você realmente entende aquilo que precisa ser deixado. O foco é muito sobre isso, sobre o que eu não quero mais para a minha vida. Porque querer, a gente quer muita coisa, né, gente? A gente quer dinheiro, a gente quer fama, quer sucesso, a gente quer ser uma mulher usada por Deus, a gente quer muita coisa. Mas e aquilo que a gente não quer? Já parou para pensar? Então, quantas perguntas eu encerro hoje esse programa realmente para te ajudar nesse novo lugar. É claro que eu não poderia deixar de falar que estão abertas as vagas para a minha imersão Voz, Influência, Posicionamento VIP Experience. Uma imersão de 8 horas que você vai passar comigo presencialmente aqui em Cuiabá, das 8 da manhã às 4 da tarde. E eu estou trazendo um compilado, um tudão da minha mentoria individual que eu faço com as minhas alunas, mulheres que estão posicionadas, que estão rompendo aí. Eu vou trazer um compilado para vocês, com a mesma entrega, com a mesma intencionalidade, com a mesma dedicação e com muitos bônus para as primeiras 5 inscritas. Só para você ter uma ideia, vai ter um ensaio fotográfico com a One Way, a produtora que agora é responsável pela gravação, edição e todo o material publicitário, todo o material que você vai ver aqui da marca, do ecossistema KG Comunicação e também do Universo KG. E você vai ganhar esse ensaio com 10 fotos, você vai ter acesso a todo o material da Trilha do Propósito, aquele aulão poderoso que eu fiz ao vivo com as minhas alunas, com um método inovador de escrita guiada e imersiva. Também vai ter acesso aos insights daquela palestra que eu fiz, Mulheres de Legado. Quanta potência tem naquele material, viu, gente? Liderança e estratégia. Os insights, as estratégias que as mulheres posicionadas usam na vida e nos negócios. Então, assim, é um combo, um pacotão. Entra nesse número que está aqui na tela, no nosso grupo VIP, para você ter acesso às condições de pagamento, a que mais eu estou oferecendo, estou preparando mais surpresas aí também, e o local e tudo mais. Então vem para a imersão VIP, porque tudo isso aqui e muito mais a gente vai abordar durante a nossa imersão VIP Experience. E ó, antes de dar tchau, lembra que eu trouxe aqui a coordenadora do Movimento Doces Mulheres, a Jaqueline Russo? Pois é, sábado passado nós realizamos mais um encontro. Foi o nosso 6º encontro aqui em Mato Grosso, estamos em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e aqui em Cuiabá nós levamos um tema muito íntimo e pessoal. Foi intimidade e sexo sob a perspectiva espiritual. Mais de 40 mulheres ali adorando ao Senhor, recebendo orações, cura, uma palavra disruptiva, uma palavra de cura, de liberdade, de libertação nessa área tão fechada e tão cheia de tabus e de dogmas que muitas vezes nós não conseguimos conversar nas nossas comunidades de fé. Então fica aí para vocês algumas imagens de como foi o nosso encontro e fica ligado, porque aqui também sempre vai ter novidade do Movimento Doces Mulheres, essa rede de apoio para as mulheres.
poder em teu nome vou viver. Jesus, Jesus, teu nome exaltamos. Oh, Jesus, Jesus, te adoramos. Sou transformado em tua luz, sou renovado. Jesus, Jesus, teu nome exaltamos. Oh, Jesus. Então, até o próximo programa, lembrando sempre que o programa Universo KG tem conteúdo que inspira e transforma. Deus te abençoe.